Neste culto de quarta-feira é o culto de oração. E eu gostaria que logo após a mensagem você colocasse o seu pedido de oração, seja pela sua família, seja por um momento de enfermidade, por uma cura, seja por este momento que estamos vivendo da pandemia. Eu gostaria de ouvir o seu pedido de oração para que todos nós pudéssemos levar esses pedidos de oração até Deus durante esta semana. O tema que nós iremos meditar nesta quarta-feira é a bondosa mão de Deus sobre esta pandemia. O texto que nós iremos fazer a leitura está no livro de Esdras, o capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos anos depois, durante o reinado do rei Artaxerxes da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uiquias, de Salum, de Zadok, filho de Aitube, de Amarias, Azarias, de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, de Buque, Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo, viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto deste mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, o sacerdote e escriba, que estudavam os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinavam a Israel. De Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei de Deus dos céus, saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e meus 7 conselheiros os instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém, com base na lei do seu Deus que está em suas mãos. Também o encarregaremos de levar consigo a prata e o ouro que lhes entregamos voluntariamente como oferta para o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata e todo o ouro que obtiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esses recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e as respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados como bem lhe parecer melhor a você e ao seu povo, conforme a vontade de Deus. Quanto aos utensílios que lhes confiamos para o serviço do templo de seu Deus, entregue-os todos diante do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo do seu Deus, ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, sacerdote e mestre da lei do Deus dos céus, tudo o que ele requisitar. Deem-lhe até 3.500 quilos de pratas, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite, sal à vontade. Tenham cuidado de providenciar tudo o que o Deus dos céus ordenar para o seu templo.
Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos? Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria que o seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam as leis do seu Deus para governarem todo o povo na província a oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecem. Qualquer um que se recusar a obedecer à lei do seu Deus e do rei será castigado de imediato com a morte, com auxílio e com o confisco dos seus bens, com a prisão. Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou o seu amor leal ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor, o meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Oremos, amada igreja. Pai querido, graças te damos por esta leitura da tua palavra que acabamos de fazer. E nela nós pedimos a tua direção, Pai, o teu conselho para as nossas vidas neste momento que estamos vivendo desta pandemia. Por isso, Pai querido, tenha liberdade para falar conosco aquilo que o Senhor deseja que aprendamos e colocamos em prática em nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esdras, um pouco mais à frente, no capítulo 8, versículo 22, ele diz que a bondosa mão do nosso Deus estava sobre todos os que buscam e adoram a Deus. Como bem podemos ver no texto bíblico que acabamos de ler, Esdras era escriba e sacerdote. Ele era um grande conhecedor da lei de Deus dado a Moisés. Ele tinha no seu coração um desejo ardente de restaurar o culto a Deus no templo em Jerusalém novamente, pois naquela época já havia se cumprido o que o profeta Jeremias havia profetizado à nação de Israel. Jeremias 29:10, que diz: assim vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Ao longo aproximadamente de 100 anos depois do cativeiro babilônico, irmãos, a nação de Israel, eles foram voltando aos poucos em 4 grandes caravanas. Primeira caravana com o sacerdote Zorobabel na construção do templo, da igreja de Jerusalém. Segunda caravana se deu por Esdras, trazendo de volta o culto e a adoração a Deus. A terceira e a quarta caravana se deu por Neemias, na reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Ao longo de toda esta trajetória, a mão de Deus esteve sobre todos eles, esteve sobre todos aqueles que estavam à disposição de buscar e adorar o nome do Senhor. E também podemos ver que nos dias atuais, amada igreja, a bondosa mão de Deus, no decorrer deste ano de 2020, esteve conosco todos os dias, até o exato momento, nos abençoando, nos livrando de perigos, de males, nos curando quando estávamos doentes, nos dando saúde e força para trabalhar, nos encorajando quando estávamos desanimados e até mesmo pensando em desistir. E não vai ser agora, neste epicentro dessa pandemia que estamos vivendo, que Ele vai nos abandonar. De maneira nenhuma. A bondosa mão do nosso Deus esteve, está e estará comigo e com você a cada segundo deste ano, desta pandemia, nos guardando para o louvor da sua glória. Sabe por quê, amada igreja? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, como um louvor que nós cantamos e aprendemos recentemente na igreja, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor,
Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Ebenezer. A bondosa mão do nosso Deus está sobre esta pandemia e providenciará tudo aquilo que necessitarmos para passar por ela. No verso de número 6, Esdras diz o seguinte: Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele. A nossa vida, amada igreja, abrindo um parênteses aqui, só tem sentido se buscarmos a realização do plano de Deus para a nossa vida, e não a nossa própria autorrealização. Há pessoas que vão à igreja buscar as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Vão buscar se encher de coisas boas, de palavras bonitas, de recarregar as suas baterias para as dificuldades da semana e não buscar o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que vão atrás para ver milagres, sinais, prodígios, maravilhas e esquecem de ir atrás de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, o verso 8, diz: se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morremos. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Esdras tinha um desejo muito grande e ardente em seu coração de restaurar o culto, o louvor, a adoração a Deus no templo, na igreja de Jerusalém, que o sacerdote Zorobabel, há tempos atrás, havia construído. Mas isso custaria muito dinheiro para que ele pudesse conseguir concluir esta missão, esta obra. Esdras precisava de fazer também uma viagem da Babilônia até Jerusalém, para que ele pudesse então começar a realização desta obra. Ele teria que viajar mais ou menos aproximadamente 1.500 quilômetros, mais ou menos 4 meses de viagem. Isso sem contar o alto custo que ele teria com todo o seu pessoal, com toda a sua equipe, com todo o suprimento da sua viagem que ele precisava de custear. Mas nós vimos que a bondosa mão de Deus, no verso 6, como nós acabamos de ver, estava sobre Esdras. Ele supriu todas as suas necessidades, usando a vida do rei Artaxerxes para os abençoar com todos os recursos financeiros que ele precisou para suprir as necessidades da sua viagem, como também de todo o material para o funcionamento da igreja ali em Jerusalém. Um exemplo que nós podemos ver de um grande missionário chamado George Miller, que foi um missionário muito notável no século passado, que trabalhou por meio da evangelização de crianças nos orfanatos que ele abria na Inglaterra. Ele acolhia as crianças que estavam desamparadas e ensinava a palavra de Deus a elas. Certa vez, ele narrando em um dos seus livros, num belo dia, todos levantaram cedo para tomar a primeira refeição, o café da manhã. Ele, com mais de 300 crianças, sentaram-se à mesa para agradecer a Deus pelo café. Mas, em determinado momento, uma criança se levanta e chama a atenção do missionário dizendo:
Missionário George Miller, nós estamos agradecendo pelo café, mas aonde está o café? Logo depois da oração, apareceu um senhor que transportava em seu caminhão, uma certa quantidade de leites, pois o seu caminhão havia estragado e não daria tempo dele poder fazer o reparo e fazer a entrega deste leite. E ele precisou de doar este leite, então, para o orfanato de George Miller. Passado alguns minutos, o padeiro daquela cidade também sentiu o desejo no coração de doar naquele dia uma certa quantidade de pães para o missionário George Miller e o seu orfanato. As crianças, naquele momento, puderam ter uma boa refeição física e elas também puderam ter uma boa refeição espiritual, pois elas puderam perceber o carinho, o cuidado e o amor de Deus para com a vida delas. Esdras, por confiar em Deus, em meio àquela grande dificuldade que ele estava passando em sua vida, ele teve todas as suas necessidades financeiras supridas por Deus, através do rei Artaxerxes. Eu não sei, amada igreja, querido irmão, querido ouvinte, o que se passa no seu coração, ou o que está passando na sua mente neste exato momento, neste momento tão difícil que estamos passando por esta pandemia, nessa situação difícil da quarentena também, que às vezes já estamos entediados de ficarmos neste isolamento social para vencermos este vírus do Covid-19. Eu não sei qual tem sido as suas lutas, não sei qual tem sido as suas necessidades, mas de uma coisa eu sei, querido irmão, se agirmos com a mesma confiança que Esdras teve em Deus, eu não tenho dúvidas que da mesma forma que Deus supriu todas as necessidades de Esdras, como também da sua caravana, suprindo as necessidades da viagem, suprindo as necessidades ali do retorno do templo, das atividades do templo em Jerusalém, eu não tenho dúvidas que se nós tivermos essa mesma confiança no Senhor, Ele irá suprir também todas as suas necessidades financeiras para a glória de Deus. A palavra de Deus no Salmo 37, 25 diz: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado e nem os seus filhos mendigarem o pão. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, o verso 6, uma parafrase minha desse versículo diz: portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem se apavorem diante desta pandemia. O Senhor, o seu Deus, irá adiante de vocês. Ele não os deixará e nem os abandonará neste momento. No domingo, continuaremos a nossa jornada sobre a bondosa mão de Deus, sobre esta pandemia que temos vivenciado neste exato momento. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Em nome de Jesus. Amém, igreja.